Oi, gente, meu nome é Mariana e hoje eu vou falar sobre O Poço da Solidão, um livro escrito pela autora inglesa Radcliffe Hall em 1928, que teve a sua reprodução proibida e as suas cópias queimadas após um julgamento pela corte inglesa. Antes de começar a contar a história, eu queria esclarecer alguns pontos e falar sobre a relevância desse assunto ainda hoje, porque embora isso tenha ocorrido 100 anos atrás, o que a gente tem é um caso de um livro que foi considerado por algumas pessoas como obsceno, por tratar de temas de homossexualidade, e por esse motivo foi entendido que ele seria inapropriado para distribuição em pública, porque ele estaria ferindo a moral pública, e teve suas cópias recolhidas. Ok, isso aconteceu 100 anos atrás, isso está super distante da gente. Hoje em dia o livro já foi permitido e ele já está em circulação. Só que esse tipo de conduta não é tão distante assim. Há poucos anos atrás, na Bienal do Rio de Janeiro, a gente viu o caso do Crivella querendo recolher as cópias de um gibi por ter um beijo homossexual. Não está tão distante da gente assim. Outro motivo é porque história é fofoca legitimada pela academia e eu gosto muito dessa história. Antes de tratar do caso em si, eu queria contextualizar um pouco, principalmente os personagens dessa história. Então, a gente tem a autora Radcliffe Hall, uma aristocrata que, embora tenha tido grandes problemas na família e durante a infância, nasceu em berço de ouro e, portanto, gozava de uma grande fortuna e podia fazer basicamente o que ela quisesse. Ela também se identificava como conservadora e como católica fervorosa. Ela tinha uma identificação extrema com a Igreja Católica, independente da sua homossexualidade, que ela entendeu desde cedo. Seguindo adiante, a gente tem um ponto que dá pano para bastante discussão, mas que não vai ser aprofundado hoje, que é a questão de uma possível transexualidade de Radcliffe Hall. Isso é algo que a gente pode olhar com os olhos de hoje, mas com muito cuidado para não cometer um anacronismo. Até porque o que a gente entende hoje como transexualidade ou como sexualidade fluida não é exatamente um conceito que se encaixaria muito bem na época de Radcliffe Hall. Um conceito que ela utilizava, que ela tirou dos ensinamentos de um estudioso da sexualidade chamado Havelock Ellis, era o conceito da inversão sexual, em que um homem, no caso dela, teria nascido num corpo de mulher. Isso cheira a transexualidade, mas a gente não pode impor um rótulo de hoje em dia na época e tomar isso como verdade universal. Tem gente que considera, mas como a maioria dos historiadores e dos estudiosos nesse tema, especificamente da Radcliffe Hall, se referem a ela como mulher lésbica, essa é a definição que eu vou usar daqui adiante. Então a gente tem a inversão sexual, que inclusive é um elemento do Poço da Solidão, que tem um caráter extremamente autobiográfico. E a gente tem uma outra diferenciação muito importante entre a homossexualidade, e nesse sentido eu falo a homossexualidade masculina, e o lesbianismo. Por quê? Porque a gente sabe que a homossexualidade, principalmente a homossexualidade masculina, era crime na Inglaterra
do século XX, do início do século XX. Entretanto, é preciso esclarecer que o crime ele é constituído por uma conduta típica, antijurídica e culpável. Antijurídica e culpável, eu acho que já dá para entender pelo contexto que é. Agora, uma conduta típica é aquela conduta que está descrita de forma expressa em uma legislação penal. A conduta típica relativa à homossexualidade era a sodomia, porque se entendia que a sodomia era um tipo de violação sexual, que seria comparável ao estupro. Por esse motivo, a gente tem a homossexualidade masculina como altamente criminalizada, mas não a homossexualidade feminina. Agora, eu não estou falando que o lesbianismo era permitido ou encorajado. O que eu estou falando é que a homossexualidade como crime se aplicava à homossexualidade masculina por conta da sodomia. A homossexualidade feminina sofria ataques também e era, pela sua grande reprovação social, era enquadrada em outras condutas, como atentado à ordem pública, como perturbação social, etc. Então, reformulando, a inversão sexual não era algo amplamente difundido, era um conceito utilizado pela Radcliffe Hall, que ela usava para afastar a ideia de homossexualidade. A homossexualidade masculina era diretamente punível por lei por conta da sodomia, e a homossexualidade feminina, por não ser ilegal no sentido estrito, era punida por maneiras diversas, por atalhos. Então, se você tivesse duas mulheres juntas na rua, se beijando ou alguma coisa assim, você caía para a moralidade, você caía para a obscenidade, mas não por ser uma pessoa homossexual. Aqui eu já mudei o slide, mas tem algo que eu deveria ter mencionado antes, que pode gerar alguma curiosidade, que é por que a conduta sexual masculina era proibida por lei e não a conduta sexual feminina em termos de homossexualidade. Existem vários argumentos sobre isso, alguns relacionados à Rainha Vitória, que eu não vou falar aqui para não espalhar informação incorreta, mas se vocês verem alguém falando, porque a Rainha Vitória, vocês já sabem que não é verdade. Um dos argumentos mais cientificamente aceitos para essa diferenciação, e que inclusive era o entendimento que alguns dos censores que trataram desse livro tinham para si, é que a homossexualidade feminina não era algo de conhecimento, mulheres não faziam isso. E a partir do momento que eles dessem atenção a isso, que eles tipificassem isso geraria uma atenção indevida, isso geraria nas mulheres a ideia de que esse tipo de conduta existiria. É bastante condescendente, mas é um entendimento que a maioria dos homens da época tinham, que eles tinham que, de certo modo, proteger as mulheres dessas ideias, desses sugestionamentos. Então, isso é algo que eu deveria ter esclarecido antes. É algo que, inclusive, o Foucault ele aborda por alto, porque ele não fala muito sobre homossexualidade feminina, mas ele aborda por alto, principalmente no História da Sexualidade, que existem várias maneiras de você reprimir uma conduta indesejada. Tem o tratamento do silêncio, tem o tratamento do diálogo excessivo,
tem o tratamento biologizante, mas enfim, a gente não vai entrar nisso porque esse é só um panorama geral sobre esse caso em particular. Então, O Poço da Solidão foi publicado em 1928. Ele é um livro que, assim, ele não tem, nossa, um valor literário fantástico. Eu lembro que eu li quando eu era adolescente e eu gostei bastante, porque ele é muito sofrido. E adolescente tem a coisa do sofrido. Mas, assim, depois de ler ele já adulta, ele não é, assim, uma obra-prima. Ele não é uma Jane Austen, ele não é uma Virginia Woolf, ele não é, enfim, uma Emily Brontë. Mas ele tem forte relevância histórica e é por isso que a gente não pode deixar ele cair no esquecimento. Muito resumidamente, ele conta a história de uma mulher chamada Stephen Gordon. A história começa na infância e segue até a vida adulta dela, e trata principalmente das experiências dela, compreendendo o próprio corpo, compreendendo o papel dela na sociedade, compreendendo o desejo que ela tinha por pessoas do mesmo sexo e como ela navegava isso na sua vida. É muito autobiográfico, ele tem muito da vida pessoal da Radcliffe Hall ali naquele livro. E assim, antes dele ela escrevia em maior parte poesias, que também tinham um caráter bastante, não só autobiográfico, mas que eram inspiradas ou dedicadas a pessoas que ela conhecia na vida real. Então, assim, a partir da obra dela, a gente consegue ter uma ideia boa de quem foi a autora. Mas, enfim, outro comentário que eu queria fazer sobre o livro é que nesse mesmo ano foi publicado Orlando, da Virginia Woolf. Eu vou falar da Virginia Woolf algumas vezes no curso desse vídeo e tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu gosto muito de Virginia Woolf e vai ficar na cara. Mas essa menção a Orlando é particularmente relevante porque os dois livros tratam de desvios sexuais, desvios, enfim, aos padrões da época. E Orlando, para não dar spoiler, trata de gênero, trata de um homem que acorda no corpo de uma mulher um dia e ele é dedicado a Vita Sackville West, que sabe-se que a Virginia e a Vita tiveram um caso de diversos anos. Então, por que o Poço da Solidão foi perseguido e Orlando, que saiu no mesmo ano, não foi perseguido? Por alguns motivos. O primeiro motivo é que Orlando tinha um valor mais literário, ele tinha uma prosa mais bem desenvolvida, mas também ele era muito sutil nas suas insinuações. Essa era uma característica da Virginia Woolf. Orlando não é a primeira nem a última vez que a Virginia vai escrever algo de teor sáfico ou com elementos sáficos, mas ela sempre faz isso de maneira bastante sutil. E a gente já sabe que sutileza não é algo que seja muito assim, identificável a censores. Enquanto isso, Radcliffe Hall fez um livro que era para provocar. Ela queria, de fato, afirmar aquilo ali, aquela mensagem da atração por mulheres. E, assim, aqui a gente tem um trecho no slide que fala: a única subversão de Radcliffe Hall foi ousar mudar os pronomes. Escrever ela e não ele a beijou intensamente os lábios, enquanto outros autores disfarçavam com alusões e metáforas, ela foi direta. Então, essa é exatamente a comparação que eu estou fazendo aqui entre a Radcliffe Hall e a Virginia Woolf. O livro em particular, ele não é nada apimentado, ele não é nada nossa. A parte mais explícita é, de fato, essa frase sobre o beijo, mas porque ela cutucou muito a ferida e porque foi de maneira muito direta, ela abriu as portas para
enfim, uma perseguição um pouco maior do livro. Então, aqui a gente tem uma linha do tempo só para a gente não se perder. Julho de 1928, o livro é publicado. Agosto de 1928, sai a nota de repúdio no Sunday Express. De julho a agosto, tudo certo. Nenhuma treta, o livro estava sendo vendido, o livro estava sendo lido, estava saindo crítica em um jornal ou outro. Algumas críticas positivas, outras negativas, mas todas a respeito do teor do livro em sua maioria. Em agosto de 1928, o editor-chefe do Sunday Express basicamente fica tiltado. É a melhor palavra que eu tenho para descrever isso. Ele pega e ele escreve uma nota de repúdio gigante. Tô falando assim, papo de primeira página do jornal, falando sobre esse livro, sobre como ele é inapropriado, sobre como ele ofende a moral pública, etc, 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 etc. A gente vai entrar um pouquinho melhor nisso mais adiante. O que acontece? John Cape, que era o editor de Radcliffe Hall, que era responsável pela basicamente, venda e distribuição do livro, entra em pânico. Ele fala com um advogado conhecido dele e ele fala: olha só, pode dar palavra com M com esse livro aqui? E aí o cara responde, ele fala: olha só, o livro vai ser considerado obsceno? 99% de certeza que ele vai ser considerado obsceno. Entendeu? Não tem muita dúvida acerca disso. Agora, a questão é se eles vão querer perseguir isso. Por quê? E aí a gente volta naquilo que eu já falei. Não se fala de lesbianismo publicamente. Para você poder banir esse livro, você tem que ter um julgamento, você tem que ter uma comoção do judiciário que vai gerar ainda mais cobertura midiática e vai chamar a atenção para o tema. Então, assim, o livro é próprio? Não. Ele vai ser perseguido? Não sei. É uma loteria. E aí o Jonathan Cape, ainda mais em pânico por causa dessa situação, leva o livro pelas costas de Radcliffe Hall, e é aqui que eu gosto de falar que história é fofoca legitimada pela academia, pelas costas de Radcliffe Hall, ele pega esse livro e ele leva aos censores, a um censor em particular, mas enfim, ele entrega esse livro e ele fala: olha só como não tem nada demais com esse livro. Dá uma olhada aqui e percebe como não tem nada demais nesse livro. E não tem nada para vocês se preocuparem. Automaticamente toca a sirene da Kill Bill na cabeça dos censores e eles falam: meu Deus, as pessoas não podem ler isso. Procuradoria-Geral cai em cima do livro. Temos o famoso caso, agora não tão famoso, mas temos o famoso caso da proibição do Poço da Solidão. Enfim, é proibida a sua reprodução. Tem uma questão acerca do bloqueio de importações, mas por conta do tempo eu não vou focar muito nisso. A gente tem o magistrado-chefe Charters Byron e o Obscene Publications Act, Charters Byron, que eu não vou ficar repetindo Byron para não confundir com o Lord Byron, foi o juiz responsável pelo caso, na primeira instância, e o Obscene Publications Act, que a gente vai ver mais adiante, foi o documento que permitiu o banimento do livro. Seguindo. Aqui nesse slide eu trouxe um trecho dessa matéria do Sunday Express. Não estou aparecendo na tela porque senão ia cobrir o texto. Quem quiser pausar para dar uma lida, fui eu que traduzi, então assim, pega sempre com uma pitada de sal, mas é só para vocês terem uma ideia da matéria que foi a faísca inicial para essa treta toda.
A minha parte preferida, que não está inclusa, mas eu acho bastante dramática, é aquela em que o editor do Sunday Express fala que ele preferia dar ácido a uma criança do que dar esse livro a ela. Eu acho assim que é bastante dramático. Mas enfim, seguimos. Se alguém pausou o slide anterior, é interessante pausar esse também para mostrar que nem toda a mídia foi para cima de Radcliffe Hall necessariamente. Então, no Daily Herald, eles chegaram a publicar uma carta de resposta da autora ao Sunday Express, em que ela cutuca e ela fala: como assim os autores não podem ampliar seus horizontes de escrita? Como assim eles não podem falar sobre os assuntos que eles querem falar, que lhes interessam? E basicamente criticam a censura. Critica a censura. Aqui de novo, se vocês quiserem pausar, tem alguns recortes de jornais, de matérias de jornais que eu encontrei sobre o tema, e não restritas a antes do julgamento. Tem a fonte também, eu posso, enfim, quem quiser entrar em contato comigo, eu posso disponibilizar esses documentos que eu achei. E é isso. Desculpa, gente, pelos cortes muito abruptos entre os slides. Eu ainda estou tentando descobrir como esse negócio de gravar no Canva funciona. Então, aqui eu queria falar um pouquinho sobre o Obscene Publications Act, que, como eu disse, foi o documento legal que basicamente fundamentou esse processo contra o livro. Então, ele foi criado pelo Lord Campbell, chefe de justiça. Ele vigorava no Reino Unido e na Irlanda, e ele foi o primeiro documento a proibir a venda de material, principalmente livros considerados obscenos. Então, a partir desse momento, você tinha um documento jurídico que falava: olha só, se você considerar esse material obsceno, se você for competente para considerar esse material obsceno, você pode demandar a cessação da reprodução dele, a apreensão das cópias e a destruição das cópias. Aqui eu peguei uma citação, que foi uma tradução minha também, do trecho do Obscene Publications Act, que foi utilizado no caso do Poço da Solidão. E a gente tem: se aplica exclusivamente a obras escritas com a intenção singular de corromper a moral da juventude e de natureza calculada a chocar os sentimentos gerais de decência em uma mente bem regulada. Agora, não precisa ter experiência com direito para ver que aqui a gente está se tratando de dolo. A gente está tratando de dolo. A gente está tratando da intenção de fazer algo, a intenção de corromper. Olha, a gente entra numa seara meio complicada, em que surgem várias perguntas. A primeira pergunta simples é: como a gente sabe que essa foi a intenção do autor? O que nos leva a uma segunda pergunta, que trata não do autor, mas daquele responsável por determinar a aplicação dessa norma, que é parte da subjetividade dele entender se a intenção singular, e a palavra singular aqui é extremamente importante, era corromper a moral social, principalmente em relação à juventude. Assim, eu vou dar minha opinião de que esse não era o intuito do livro. Muito pelo contrário. O livro é uma grande sofrência. A vida da Stephen é uma grande sofrência, é um grande martírio. E, assim, não recomendaria para ninguém. Mas foi a desculpa que foi utilizada. Aqui a gente já acha um buraco, uma falha no direito. Entretanto, outra coisa que é importante eu destacar também, até para não parecer que eu estou criando aqui um viés muito forte, é que o Obscene Publications Act, em si, em sua essência, não é
ruim, não é maligno. O Obscene Publications Act de 1857 foi revogado. Entretanto, foram criados outros, um em 1959 e um em 1964. Esse de 1964, embora tenha recebido várias modificações, ele está em vigor até hoje. E no Brasil, a gente tem algo similar ao Obscene Publications Act. A gente tem uma série de normas que falam o que pode e o que não pode ser distribuído, produzido e distribuído para a população geral. É por isso que você não vê pornografia em qualquer livraria ou em qualquer cinema. É por isso que você tem classificações indicativas. Essas são ferramentas que são utilizadas até hoje, e o problema em si não está na ferramenta. O problema está no modo como ela foi usada nesse caso. Eu não vou entrar muito na questão de se é certo ou não considerar a homossexualidade como obsceno, porque essa é uma perspectiva minha, Mariana, em 2022. Essa perspectiva minha e atual é completamente diferente do que era considerado socialmente aceitável em 1928. Isso não quer dizer que eu ache certo o que era considerado aceitável em 1928, muito pelo contrário. Mas, assim, eu sinto que esse é um disclaimer importante que eu tenho que fazer. Isso aqui não é Lollapalooza, mas a gente tem troca de figurino, porque eu fiquei com frio. Enfim, outra observação aqui que eu queria fazer, um pouco mais óbvia, mas, enfim, confia em mim, é que não só o que a gente entende por obsceno muda com mudanças cronológicas. Exemplo, um livro que era considerado altamente obsceno em 1928 não é considerado obsceno em 2022, mas isso também muda muito geograficamente, muda muito socialmente. Então, por exemplo, enquanto a Inglaterra estava pegando fogo por causa desse livro, ele era vendido tranquilamente na França ou na Alemanha, sem perseguição nenhuma, sem censura nenhuma, porque eram países que eram um pouco mais, assim, digamos, sei lá, divertidos, por falta de outra palavra. Então, se alguém quiser printar aqui, a gente tem uma curiosidade, inclusive, sobre os valores de venda das edições em francês e das edições em inglês, que eram mais raras e, portanto, vendidas por um preço maior. Aqui nesse slide, de novo, aconselho pausar, a gente tem opiniões de alguns contemporâneos a Radcliffe Hall acerca desse caso do livro e da censura. Eu escolhi em especial uma carta da Vita Sackville West e uma carta da Virginia Woolf. Primeiro porque eu falei que ia ter muito Virginia Woolf aqui, mas segundo porque as duas eram autoras que eram sáficas, então elas tinham uma identificação ainda maior com o conteúdo do livro. As duas entendem que o livro não é tecnicamente bom, e as duas eram bastante críticas com literatura, então assim, elas meio que caíram em cima mesmo, mas a questão da censura, de fato, foi algo que as indignou muito. Só que, principalmente por parte da Virgínia, havia uma resistência muito grande a realmente se colocar à frente e, digamos, testemunhar a favor do livro por medo de represálias. Principalmente a Virginia Woolf, que participava de um grupo de intelectuais e artistas chamado Bloomsbury Group. Um grande número de membros desse grupo eram pessoas LGBT. Então, ela temia que, ao chamar o holofote para ela, ela chamaria o holofote também para o grupo
o que teria consequências catastróficas. Existe bastante discussão acerca da Virginia Woolf e principalmente das suas obras acerca da questão da homossexualidade. Tem gente que acredita que ela poderia ter exposto mais, podia ter trabalhado mais, podia ter usado mais. E tem gente que acredita que talvez ela não tivesse feito o impacto que ela fez, ou talvez ela não tivesse conseguido alcançar o que ela alcançou e tratar da quantidade de temas que ela tratou, se não fosse essa postura um pouco mais contida, um pouco mais cautelosa. Aqui na carta dela, que é esse segundo parágrafo, ela inclusive menciona que vários autores que em um primeiro momento se dispuseram a falar a favor do livro, se dispuseram a comparecer ao julgamento, por exemplo, acabaram desistindo e criando desculpas como um pai doente ou então uma prima que está grávida para poder não comparecer. Então, a gente vê uma insatisfação grande por parte da classe artística, mas, ao mesmo tempo, uma resistência a tomar partido de maneira tão explícita. Eu tô correndo um pouquinho mais agora porque eu já extrapolei um pouco meu limite de tempo que me foi dado, mas é porque tem muitas nuances e tem muito o que se falar sobre esse caso. Aqui na tela eu trouxe um trecho da sentença que de fato baniu o livro. Baniu a reprodução, determinou que as cópias fossem queimadas e, enfim, aquilo que eu já mencionei antes. E um dos fundamentos principais utilizados era de que a protagonista seria uma pobre coitada, uma sofredora, e por meio disso, em vez de tratar a homossexualidade como sendo algo reprovável, criava um tipo de empatia, de compaixão que podia fazer com que o leitor interpretasse o homossexual como sendo nobre, ou assim, como sendo digno de uma identificação, de uma humanidade que eles entendiam ser equivocada. Outro ponto que foi trazido muito à tona durante todo o julgamento, e principalmente na sentença, foi a questão do cristianismo, de como a conduta homossexual estaria batendo de frente ao cristianismo, que era um dos valores principais da Inglaterra. O que é extremamente curioso, porque, como a gente já viu, a Radcliffe Hall se identificava como uma católica fervorosa. Ela já teve reuniões com o Papa. Se eu não me engano, foi o Papa Pio X, se eu não me engano. Então, assim, é interessante ver como uma pessoa que se acha tão importante e se tem tão autoestima é capaz de não só julgar e não ter empatia com aqueles que são seus iguais, como também achar que vai escapar das mesmas regras que são aplicadas aos seus iguais. Radcliffe Hall ficou absolutamente chocada com o resultado da sentença. Ela não achava que aqueles que eram seus iguais, que eram conservadores, que eram nacionalistas, que eram fascistas, mas isso é papo para, enfim, biografia dela, seriam capazes de dar as costas para ela dessa maneira. Ainda sobre o julgamento, esse foi um caso que teve diversas obstruções do devido processo legal pelo próprio
judiciário, pelas próprias pessoas cuja obrigação é manter esse devido processo legal. Então, por exemplo, a gente tem a questão das testemunhas, em que a defesa não foi permitido chamar testemunha, só foi permitido chamar uma testemunha, e quando o advogado de defesa perguntou para essa testemunha se ele acreditava que o livro era impróprio, era obsceno, antes mesmo da resposta, o juiz responsável pelo caso interrompeu e ele falou: não, calma aí, essa não é uma pergunta aceitável num tribunal, porque esse é um juízo absolutamente subjetivo, eu não vou aceitar essa pergunta. Sendo que todas as testemunhas de acusação trazidas, a elas foi questionada a mesma coisa, se elas acreditavam que o livro era impróprio, que corromperia a juventude, etc. E a resposta foi sim, e essa resposta foi admitida pelo juiz responsável. Então, a gente tem aí claramente dois pesos e duas medidas nesse processo legal. E a gente pode traçar paralelos com casos que acontecem até hoje, sem querer ficar muito política ou mencionar nomes, mas foi basicamente isso que aconteceu na CPI da pandemia, em diversos momentos. Então, assim, é um pouco curioso ver isso, até porque uma das coisas fundamentais do direito, uma das características fundamentais do direito é que o objetivo dele é reforçar determinadas condutas sociais, é delimitar comportamentos esperados. E ele faz isso principalmente acerca da punição ou da ameaça de punição. Foucault fala bastante disso. Então, a partir do momento em que o judiciário é manipulado de tal maneira a fazer incidir uma punição em algo. Porque, assim, o banimento desse livro já estava delimitado antes mesmo do processo começar. A partir do momento em que o juiz bateu os olhos ali, ele já estava com a sentença dele pronta. Esse processo foi uma formalidade. E, assim, eu queria fazer uma conexão aqui que, como eu disse, o ser lésbica, o ser homossexual, por si só, não era uma conduta típica, culpável e antijurídica. E a partir do momento em que isso não é algo que você possa atacar diretamente, você acaba usando outras ferramentas para poder chegar no mesmo resultado. Nesse caso, no caso do livro, foi a acusação de obscenidade, de imoralidade, de tentativa de corrupção da juventude e da ordem pública. Mesmo que a gente pense, na época esse era o entendimento normal, na época era entendido que a homossexualidade era de fato obscena. Mesmo que a gente, tente se colocar naquele momento ali, não deixa de ser um caso de manipulação do judiciário para reforçar uma conduta. E uma conduta aí altamente subjetiva, porque mesmo que o livro atentasse à moral, mesmo que ele atentasse à moral, num sentido geral, a gente viu no Obscene Publications Act que um livro só poderia ser banido com base nessa lei se ele tivesse o intuito principal de corromper. Então, assim, a gente pode se desviar e tratar de outras diversas questões de filosofia e de sociologia sobre como
diversas condutas ao longo da história que não podiam ser punidas de forma direta, o foram indiretamente, principalmente através da arte, principalmente através da expressão. Mas eu não vou fazer isso porque a gente tem que manter o escopo assim mais restrito desse vídeo aqui, que é contar uma história e que é abordar mais o aspecto jurídico da coisa. Talvez um dia um vídeo sobre o aspecto filosófico, sociológico da coisa, mas enfim, eu vou tentar manter aqui a linha reta do raciocínio. Tratando aqui da recepção do livro nos Estados Unidos, eu queria falar especificamente disso porque existe uma informação um pouco equivocada acerca do tratamento que ele recebeu nos Estados Unidos, porque é muito comum a gente ver que o livro foi banido na Inglaterra e nos Estados Unidos, o que não é verdade. Por quê? Quando o livro foi para os Estados Unidos, ele já estava sendo objeto de julgamento na Inglaterra, ele já estava sendo, digamos, perseguido na Inglaterra. Então, aqueles que compraram finalmente, porque teve toda uma guerra pelos direitos autorais do livro, e aí aqueles que compraram de fato os direitos de reprodução do livro nos Estados Unidos gastaram uma grana aí com isso, né? Porque eles sabiam que ia vender, mas eles também estavam preocupados com uma possível censura do livro nos Estados Unidos. E foi o que tentaram fazer. Então, tinha um órgão nos Estados Unidos chamado The New York Society for the Suppression of Vice, nome comprido, e uma coisa interessante é que esse aqui, essa imagem aí na lateral, é a logomarca, digamos assim, deles. E como vocês podem ver, a gente tem um senhor, um companheiro, um camarada não, porque, né, queimando livros. Então, assim, eu não vou entrar em toda uma tangente sobre como os Estados Unidos adoram posar de terra dos livres e da liberdade de expressão e de como, ai meu Deus, olha que absurdo, a Alemanha queimando os livros. Não estou falando que não é absurdo a Alemanha queimar livro, não, tá? É absurdo também. Mas assim, nossa, que absurdo, a Alemanha queimava livro, não sei o que. A logo dos companheiros era literalmente essa. Então, assim, é uma coisa interessante para a gente desenvolver a coisa do senso crítico, né? Principalmente de todo o discurso que vem dos Estados Unidos, da terra do tio Sam. Mas, enfim, voltando. Custou dinheiro. A importação dos direitos do livro custou dinheiro. E para evitar uma censura, o que representaria um dinheiro literalmente jogado no lixo ou queimado, foi preparada uma defesa parruda, assim, para o caso de ter um processo nesse sentido. E, assim, a defesa foi uma defesa, de fato, até porque na Inglaterra não se permitiu o livre exercício, o exercício da defesa do réu, que seria o livro, de acordo com os magistrados ingleses. A Radcliffe Hall até quis testemunhar e ela não pôde. O juiz, inclusive, falou que se ela não ficasse quieta, ela seria expulsa da sala de audiências. Então, assim, outra marca aí no seu bingo de violação do devido processo legal, porque a defesa do réu é um elemento fundamental e, assim, indisponível do direito. Você não pode dispor disso. Mas, enfim, nos Estados Unidos teve defesa
foi apresentado o argumento da inversão sexual diferenciada da homossexualidade, e o assunto do livro foi tratado como, abre aspas, um delicado problema social, que deve ser tratado com atenção e com carinho. Próximo slide. Aqui nesse slide, inclusive, eu recomendo muito a pausa para ler. A gente tem o relato de um trecho da defesa que o livro teve nos Estados Unidos. Então, a gente tem a distinção entre a inversão sexual e a homossexualidade, e a gente também tem um argumento extremamente fundamental por parte da defesa, que como eu disse anteriormente, em linguagem muito culta, o livro era sem sal, ele era sem tempero. Então, o que a defesa fez foi comparar O Poço da Solidão com outras obras que eram sabidamente mais apimentadas e que não foram objeto de censura e não tiveram a sua reprodução impedida em momento algum. Então, o principal exemplo que ele usa é o Mademoiselle de Maupin, que fala de uma lésbica, uma prostituta lésbica, e ele tem uma linguagem bem mais. E foi publicado nos Estados Unidos sem a menor preocupação. A gente tem outros autores como Colette, a gente tem Hemingway, a gente tem vários autores que eram bem mais soltos e que não foram perseguidos. Então era meio que assim, um livro comprido, meio chato, sem nenhuma imagem, meio sem sal, não acontece nem nada muito assim. Será que ele é de fato obsceno? Ou será que é muita fumaça, pouco fogo? Ditado que eu acabei de inventar aqui agora no momento. Então, pausa aí, dá uma olhada e a gente segue. Gente, eu prometo que em uma outra aula eu posso dar uma consertada nessa coisa da janelinha aqui, pequena, grande lá, mas eu acho que é legal, eu acho que dá uma mexida, vocês têm que ficar me procurando, é um negócio meio onde está o Wally, engaja mais, porque eu sei que eu tô falando há muito tempo. Essa vai ser a última vez que eu vou citar a Virginia Woolf hoje, eu prometo. Mas é assim, é o que eu sei, né? Então, a gente bota porque dá uma contextualização maneira. Aqui eu quero trazer um pouco da repercussão que o julgamento e o banimento do Poço da Solidão tiveram, principalmente no cenário literário. E eu mencionei isso de leve um pouco antes, mas eu sinto que eu não tenho como transmitir essa mensagem melhor do que ela foi escrita aqui pela senhorita Woolf. E eu vou até ler, porque eu até fico assim, ó, até me dá um negócio. Mas a gente tem. A mente livre tem acesso a todo conhecimento e especulação de sua época, e nada a restringe como um tabu. Um romancista pode não querer tratar de nenhum dos assuntos mencionados acima. Eram assuntos polêmicos, tá? Para contexto. Mas a sensação de que eles são proibidos ou podem ser proibidos, que existe uma lista de tabus, influirá nele e o tornará alerta e cauteloso, em vez de se render aos seus impulsos criativos. Então, a gente tem uma compreensão indireta daquilo que a gente já viu, que é a promessa de punição. Não necessariamente a punição em si. Os autores eles não estariam sendo punidos de fato por tratarem desses temas. Nem todos os autores eram perseguidos por isso, mas a possibilidade de sofrer aquilo que a Radcliffe Hall sofreu, de ter os seus livros banidos, já levaria a um receio, a um medo de escrever o que se
gostaria de escrever. Então, assim, seguimos, porque senão eu vou ficar babando ovo na Virginia Woolf e não é sobre isso que o vídeo é. Chegamos aqui, gente, ao último slide, e aqui eu queria falar um pouco mais sobre as repercussões desse caso. À esquerda, a gente tem um trecho da biografia, de uma das biografias da Radcliffe Hall, que foi escrita pela Una Troubridge, companheira dela, e ela fala sobre como esse processo, esse julgamento, absolutamente arrasou a Radcliffe Hall, uma mulher que era tão confiante. Enfim, não era ótima, não era uma pessoa ótima, mas era bastante, assim, cheia de si. Elas se mudaram para os Estados Unidos e a Hall não queria mais saber sobre o julgamento, sobre o livro, não queria falar sobre. E o livro, ele ganhou uma fama muito maior do que ele teria não fosse todo esse auê, em português culto. Então, meio que o tiro saiu pela culatra, porque apesar de conseguirem banir o livro e queimar as cópias, é claro que ele conseguiu continuar sendo reproduzido através de pirataria. Muitas pessoas ficaram sabendo do livro que jamais saberiam da existência dele, não fosse o julgamento. E o tratamento de silêncio dado ao lesbianismo na Inglaterra meio que levou uns socos aí, levou umas porradas. E a gente tem aqui, eu trouxe à direita da tela, que na verdade é aqui. Enfim, tô me sentindo a Rita Von Hunt, gente. The Sink of Solitude, que foi uma sátira pesadíssima que foi publicada depois do julgamento, satirizando tudo. Satirizando a Radcliffe Hall, satirizando o Poço da Solidão, satirizando o julgamento. Ele é composto de textos e de charges e de desenhos, alguns extremamente, assim, desrespeitosos e meio pesados, mas enfim. E meio que popularizou algo que antes era tratado com tanto, assim, tão a sete chaves. Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham achado interessante, que eu não tenha sido muito enfadonha, eu ainda tenho muito mais a falar sobre esse caso. Se alguém quiser entrar em contato comigo, pode usar o meu e-mail, que está lá no primeiro slide, mariana.egger@terra.com.br, ou me acha no Instagram, @mundodemari. Eu não posto, gente, é só para ter um meio de comunicação mais direto. Ou através da livraria também, o Danilo fala comigo, enfim. Gostaria de manter essa janela de diálogo aberta. E é isso. Boa noite. Não tá de noite ainda, mas, enfim. Quando acaba eu falo boa noite. Boa noite e é isso. Tchau, tchau.